Pausei, mas vamos ver aqui. Vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis, versículo 3. Maravilha, onde tudo começou. Gênesis 3:8. 3:8. Todo mundo achou? Achei. A palavra do Senhor fala assim, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde está? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, pelo poder que é no sangue, Senhor, pelo nome de Jesus. A gente coloca o Senhor diante de Ti, a Tua Santa Palavra, para que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas nessa noite, ó Deus. Revela todo o Teu querer, manifesta, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que possa nos ensinar todas as coisas, ó Deus. Pedimos assim, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É que nem o Roberto falou, onde que tudo começou, né? Então, Adão, a gente sabe que foi o primeiro homem que Deus criou, né? E o Senhor preparou um lugar maravilhoso para esse homem. Ele constitui a família e ser feliz. Mas a palavra fala que teve um momento aqui muito triste, que é o momento da desobediência, o momento da queda do homem. Neste momento, este homem agora que tinha uma comunhão com Deus, a Bíblia fala nesse versículo que nós lemos aqui, que o Senhor falava com Adão, Ana, todo dia. Todo dia o Senhor chegava para Adão e conversava com Adão. Mas nesse texto que nós lemos, quando o Senhor Deus vai conversar com Adão, Adão não quer mais ouvir o Senhor. Ele não quer mais ouvir a palavra de Deus. Ele foge da palavra de Deus. Ele foge da presença do Senhor. Deus sabia de todas as coisas, mas ele perguntou a Adão, por que você está escondido? Ele falou assim, não, porque eu ouvi a tua voz e temi. O homem, no pecado, na desobediência, ele teme a voz do Senhor. Ele evita a voz do Senhor. Se esconde da presença do Senhor. Eu estava imaginando hoje o quão triste foi para Adão depois não mais ouvir a voz de Deus. Você tem uma comunhão com Deus todo dia, todo dia. De repente você perdeu isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa na igreja e ele estava me falando o seguinte, que a esposa dele tinha tido um dom, um sonho espiritual, e ela falou assim, acho que eu não vou levar na igreja não. E ele falou assim, não, leva sim, porque esse sonho é espiritual, é de Deus. E ele abriu o coração para a esposa e falou, olha, eu já fui muito usado, eu tinha dons, eu era uma pessoa que ia na igreja com mais frequência, mas aí veio ali nas coisas do mundo, a gente às vezes vai relaxando com a vida espiritual, e Deus parou de falar comigo com o espírito dele, e eu parei de ter dons. E ele começou a se quebrantar com a esposa e falar assim, que saudade que eu tenho desse tempo. Que Deus falava comigo, e eu tinha sonhos, eu tinha visão, e eu sentia a presença do Espírito Santo quando eu orava. Ele falou assim, não deixa de levar o dom que Deus está dando não, porque à medida que você vai parando de obedecer a voz de Deus, o Espírito Santo vai se afastando. E ele começou a contar para mim, e falou assim, Miri, eu comecei a chorar, eu comecei a sentir uma saudade tão grande, quando eu era usado para pequenas coisas, até às vezes ficar no portão para ajudar a olhar a igreja, às vezes eu ficava lá, ajudava, participava de um culto profético, e eu sentia, né? E ele falando, e começou a se emocionar, e ele falou assim, que saudade. Mas aí, ele conversando com a esposa, e na quinta-feira ontem, no culto de oração, eu acho que esse momento que ele contou para a esposa e começou a falar saudade, e Deus começou a ver o arrependimento, o quanto ele sentia falta, no culto, o Senhor deu uma visão para ele. Nossa, que bênção. No culto, o Senhor deu uma visão para ele, né? E depois que acabou o culto, eu falei, irmão, que visão maravilhosa, Eu né? posso contar também? Eu
numa dessas visitas de serenata entre os jovens, assim, dos jovens, era jovem. E aí, numa dessas visitas na casa das pessoas, assim, com os jovens tocando, fazendo serenata, Deus, no momento que eu tava orando ali, Deus me deu um dom espiritual. No momento ali dos jovens na serenata, indo na casa das pessoas, assim, deu uma vontade de falar em línguas, assim, uma coisa assim, como assim, né? E na hora que eu vi, eu falei, porque a vontade vem e você fala, né? Aí eu fui usada, eu achei aquilo incrível, porque eu só vi os outros sendo usados, né? E aí, igual contou a experiência aí, o pecado vai se esfriando, eu perdi o dom de línguas, de quando eu era jovem. E num culto de sexta-feira, o meu dom de línguas voltou. Lembra quando a senhora orou pra mim, pôs a mão na minha cabeça, eu ajoelhei bem aqui, ó. Voltou, de tantos anos atrás, e eu sentia falta. Então, exatamente. Que eu perdi esse dom, tinha perdido. Até eu imagino a dor ali de Adão, que perdeu essa comunhão que ele tinha tão grande, Ah, com certeza. de ouvir a voz, Audível, Deus, né? Deus procurando. E aí, meu filho, como é que foi o dia? Como é que foi? Ah, pai, hoje foi assim, porque era tão íntimo, né? Era tão íntimo. E nós, como ser humano, podemos imaginar assim, nossa, mas o que você vai trazer uma palavra de Adão faz tanto tempo? Não sei nem quantos milhões de anos de repente pode haver. Porque Adão viveu uma época que não se contava o tempo. Depois que saiu que ele saiu, foi contado o tempo, né? Adão viveu mais de 900 anos. Então, só que Adão, com a desobediência dele, apesar do amor de Deus, toda a desobediência da gente, ela traz uma consequência, não tem como a gente fugir. Adão, ele escolheu desobedecer, porque ele sabia qual que era a vontade de Deus, mas não resolveu, não obedeceu a vontade de Deus. Por mais que a gente coloque a culpa no outro, a responsabilidade da gente obedecer o Senhor é de cada um. E o nosso Deus, ele tirou a eternidade de Adão, porque a eternidade é para aqueles que obedecem ao Senhor. E o homem perdeu esse privilégio tão grande dessa comunhão com Deus. E veio a morte física, mas a pior, a morte espiritual, que é a desobediência. Mas aí, será que o Senhor não podia ter perdoado o Adão? Falar, não, agora a próxima vez você obedece, né? Mas o Senhor, ele pelo amor, ele preparou um projeto para resgatar esse homem, para ele ter direito novamente a ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala, se alguém quiser abrir, lá em Coríntios. Vamos achar o texto para a gente poder entender? Coríntios aqui. 1 Coríntios 15. Quinze, 45. Pode ler, Miriam? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Amém. Então a palavra fala que o nosso amado Deus, ele se preocupou tanto com a genealogia, a geração que ia vir vinda de um pecado. Então o primeiro Adão, que foi feito alma vivente, né? Que o Senhor criou, o Senhor soprou o fôlego da vida, que pecou, que perdeu o direito à salvação. A Bíblia fala que veio um segundo Adão. Esse segundo Adão, ele vem na imagem do Senhor Jesus. Por que é chamado segundo Adão? Porque é uma segunda chance do homem. Porque o primeiro Adão perdeu a comunhão com Deus. Ele desobedeceu, ele pecou. Mas esse segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus, ele nunca perdeu a comunhão com o Pai. Ele nunca pecou. E a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Adão recebeu o salário dele. Teve morte espiritual. Mas o Senhor Jesus, esse salário ele não recebeu. Porque quando ele morreu, a morte teve que devolver ele.
Porque se o salário do pecado é a morte não viu culpa nele. Não tinha culpa o nosso Senhor Jesus. Porque ele era um cordeiro sem mancha e sem mácula. Era o sacrifício perfeito. Quando Deus da eternidade falou assim, ó meu filho, ó, o homem perdeu. O homem não vai ter mais como reconciliar. O Senhor Jesus se ofereceu. E ele se ofereceu agora para poder fazer com que o homem tivesse uma oportunidade de ter um espírito vivificante. Quando o Senhor Jesus ele foi para a eternidade, ele deixou para nós o Consolador. O Consolador é esse Espírito Santo que nos liga com Deus, para novamente a gente sentir uma comunhão com Deus. E toda vez que uma pessoa ela se desvia do caminho do Senhor, um dia ela está na presença do Senhor, ela se desvia, ela sente uma saudade. Ou uma saudade quando eu participava daquele grupo de jovens, quando a gente saía junto, a gente cantava, a gente fazia serenata, quando a gente estava na igreja. Toda vez que você conversa com alguém que já esteve no caminho do Senhor, essa pessoa sente uma saudade. Adão Era feliz e não sabia, né? tinha uma saudade. Mas a palavra fala que através de Jesus a gente pode reconciliar aquilo que foi perdido. Porque em Jesus nós temos tudo. É verdade. Você precisa de uma porta, ele é a porta. Você precisa de uma pedra, ele é a rocha. Você precisa afirmar a sua vida, ele é a pedra de esquina. Você está com fome, ele é o pão da vida. Você está com sede, ele é a fonte de águas vivas. Você precisa de paz, ele é a fonte da paz. Você está com carente, você precisa de um consolo, ele é o consolo. Ele é o abrigo. Em Jesus nós temos tudo. O que falta para esse homem, então, ter novamente esse carinho de Deus, esse face a face com Deus, é aceitar Jesus na sua vida. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a vontade do Pai. Não faltou nada. E a pergunta do Senhor Jesus nessa noite, o que está te faltando? Para você parar de ter saudade e você viver uma realidade hoje com Deus. Um dia o Senhor Jesus abriu as escrituras no templo e falou assim que ele era a fonte de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba. Às vezes a saudade é uma sede. É a sede da alma. Às vezes quando você começa a levar uma vida espiritual mais ou menos, de repente você vai orar, você não tem aquela comunhão mais, você começa a sentir saudade daquele tempo que você orava e você sentia um algo especial do Senhor. Mas a Bíblia fala que o nosso Senhor, ele está sempre querendo uma comunhão com o Filho. Aquela vez que Adão, né, era procurado por Deus, Deus ainda procura as nossas vidas. Pode falar. O pecado, ele é como uma mancha, uma sujeira, né? Então, quando Adão, ele não tinha pecado, ele é inocente, né? Porque quando ele comeu o fruto que ele não podia comer, ele teve conhecimento do bem e do mal. Tanto que ele percebeu que ele estava nu quando ele comeu. Então, é, quanto mais nós é, evitamos de pecar, fazemos um esforço para não pecar, nós estamos passando por um processo de santificação. Quando a gente começa a recusar o pecado, né, se apartar de qualquer coisa que a gente possa cair, a gente está num processo de santificação. E quanto mais a gente se santifica, mais a gente chega perto de Deus, porque Deus é santo. Então, Adão, ele tinha essa intimidade com Deus porque ele é puro. Não tinha, né, pecado. É a santidade que aproxima o homem de Deus. Né? Quanto mais o homem ele se afasta do pecado, né, do mundo, Deus vai acrescentando a ele mais dele, mais santidade. E a santidade nos chama mais perto de Deus. A pureza, né? É isso. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina como é que é ter comunhão com o Pai.
Às vezes a gente lê a palavra do Senhor e a gente admira tantas vezes que o Senhor Jesus sai para orar. Verdade. Sendo ele Jesus. filho de Deus, ele largava todo mundo, ia para o monte para orar e ficava um tempão, acordava cedo, ia para orar. E ele tinha tanto momento com Deus. Você vê, a gente às vezes assim, no modo carnal, às vezes não espiritual, olhando, fala, nossa, mas ele nem precisava orar, ele já era filho de Deus, tenho certeza que Deus ia ouvir ele. Mas ele estava como homem. E como homem, ele Carnal. tinha as suas tentações também. Sim. Você acha que o adversário não ia lutar velozmente para ele poder pecar e não cumprir o projeto de pai? Porque é um projeto que era a redenção de toda a humanidade. Porque Verdade. todo aquele que crê e obedecer ao Senhor Jesus vai ser salvo. Então a tentação, você vê quando Jesus começa o ministério, o adversário vai lá no momento que ele está fragilizado e já faz a tentação. Em todo momento, o Senhor Jesus, ele estava orando. A chave para a gente ter uma comunhão com Deus, o Senhor Jesus mostrou, é a oração. É uma comunhão com o Pai. Se afasta um pouco de todas as coisas. A tentação está vindo, as coisas estão difíceis. Afasta. A senhora falando sobre a oração, que ele sempre saía para orar, lembrei de quando ele estava orando, se não me engano, no Getsemane. E aí os discípulos, ele foi orar e os discípulos ficaram ali. Na hora que Jesus voltou, nossa, mas nem um pouquinho vocês puderam orar comigo, né? Ele estava adormecido. E aí Jesus ele fala uma coisa muito importante: vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Então ele mostra a necessidade de orar, por isso que ele orava tantas vezes, né? Então, esse é uma maneira da gente poder cuidar da nossa vida para que a gente possa cada vez se aproximar mais desse Adão que dá vida eterna. Nosso Senhor Jesus, né? Que veio para o homem não viver na saudade. Porque ele prometeu para nós uma vida eterna com o Pai. Ele é nosso passaporte. Aquele expresso, aquele trenzinho, passaporte é ele. Então, em Jesus se fecha todo o projeto. Por que, Ana? Fecha todo o projeto. Porque isso aqui, que a gente chama de Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi ditada pelo Espírito Santo. Tudo está aqui. Nem que as coisas que os homens erraram, pecaram, nada foi escondido aqui. Deus mostra tudo. Sabe por que Deus não escondeu nada, o pecado de cada um? Porque Deus mostra que você pode cair, mas se você quiser, você também pode levantar. Porque a misericórdia dele está aqui. Enquanto que você tem vida, enquanto que Jesus não voltou, a salvação ela é estendida para nossas vidas. A chance, porque a gente determina para onde que vai a nossa alma. Então, enquanto que Jesus não voltou, enquanto que você não foi, a gente pode escolher ainda. Quando a gente faz uma boa escolha, o Senhor Jesus fala que é aquele que passa por ele. Aí nós somos ovelhinha. Vai achar pastagem boa do outro lado. Não vai faltar nada para nossas vidas. Então, o Senhor Jesus pergunta para as nossas vidas essa noite: aonde você está? Você está ouvindo a minha voz? Você está escondendo? Ou você está ouvindo a minha voz e está gostando da minha voz? Você quer ouvir mais a minha voz? Você quer ficar mais perto de mim? Ou quando você ouve minha voz, dá a impressão que tudo que fala da minha palavra é para te acusar. Você se sente incomodado e você quer se esconder. Porque o pecado acusa o homem. E quando você traz uma palavra, dá a impressão que aquele tudo é para mim. Estão tacando em mim. Adão, onde você está? Não, eu me escondi. O Senhor não mandou ele se esconder. O pecado faz a gente se esconder de Deus. Aonde você está? Agora, quando a gente está na presença do Senhor, tudo que a gente ouve, fala assim, não, aquela benção lá foi pra mim. Nossa, aquele dom lá falou comigo. Nossa, aquele louvor falou com a minha vida. Nossa, catei a benção pra mim. Porque a gente quer mais de Deus. A gente está querendo viver o segundo Adão na nossa vida. Aí quando Deus pergunta onde você está, ah, Senhor, eis-me aqui. Às vezes Deus chama para um projeto, né, para fazer fazer algo para a obra dele. Onde você tá? Esqueceu do que eu falei para você?
Mas só que Deus explicou tão bem que no meio daquela árvore. Então, olha, você vê que quando Deus pergunta para Adão, pergunta onde que você está, ele está escondido atrás de uma árvore? Ele não falou, eis-me aqui. Não, ele estava escondido, eu me escondi. Jesus na eternidade, que é o nosso Salvador, que é o segundo Adão, quando o Senhor fala, ele fala, eis-me aqui. Ele se oferece. Jesus, né? Então, quando a gente está em comunhão com o Senhor, quando o Senhor nos chama, a gente quer fazer porque a gente se sente devedor. Porque o Senhor tem tanto para nos dar e nós não temos nada para oferecer. Mas mesmo assim Ele quer nossas vidas, porque Ele quer dar uma chance para nós de ter essa comunhão. Porque um dia Ele fez as nossas vidas, Ana, a imagem e semelhança dEle. E por este amor, Ele mandou seu Filho Jesus. Então aonde você está hoje? Qual Adão que você está se comparando hoje? A qual Adão Estou parecendo mais. você está se parecendo mais? E qual Adão você quer continuar sendo? Então, às vezes tem coisas que nos aproximam do primeiro Adão, tem coisas que nos aproximam do segundo Adão. Só que a nossa vida espiritual, ela não pode ser uma gangorra. Uma hora eu estou muito Adão, outra hora eu estou muito Jesus. Uma hora eu estou muito desobediente, agora eu estou muito obediente. Nós temos as nossas fraquezas, o Senhor reconhece todas, mas o importante é caminhar hoje, amanhã e sempre. Jesus falou. Não sei se foi Jesus que falou. Falou assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Ou seja, se aprender o caminho é andar para frente, não é olhar para trás o que ficou para trás. E se qualquer um de nós ainda tem raiz no coração, que está mais comparecendo com o outro Adão, tem que tomar cuidado. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar, e se Ele não achar em nós traço de Cristo, que é o traço de Cristo na nossa vida, é o nosso passaporte. Porque Adão, ele desobedeceu e ele teve se afastado do paraíso, ele perdeu o paraíso. E nós vamos perder a vida eterna. Porque a nossa alma, só nós escolhemos para onde ela vai. Então, quando o Senhor procurar para a nossa vida essa noite, que você fique feliz do Senhor que está te chamando. Ah, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Estava com saudade de ouvir tua voz. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, vamos orar. Vamos pedir para o Senhor visitar o nosso coração, visitar a nossa vida. Falar, Senhor, eis-me aqui, lembra de mim, Senhor. Tenho saudade de estar comigo com o teu Santo Espírito. Reaviva a tua obra no meu coração. Que haja, Senhor, dentro do meu coração um desejo de cada dia te conhecer mais, estar mais perto de ti. Amém? Cantar um louvor?